Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso Evangelho, para o estudo do nosso Evangelho, que é tão importante para nós termos conhecimento do nosso Evangelho, da mensagem que Jesus nos deixou. E nessa tarde de domingo chuvosa, que bom que podemos estar aqui, nós encarnados e os desencarnados também, né? Aqueles que nos acompanham, aqueles que já estão aqui no centro para serem curados, auxiliados, né? E os nossos mentores espirituais, que sempre estão aqui no nosso centro, né? Dirigidos pelo nosso mentor maior, que é Fabiano de Cristo. Então, vamos apresentar aqui a Mara, que vai fazer a prece inicial, Fernando, que vai fazer a prece final, Cordeiro vai fazer o estudo da tarde de hoje e o Gracida. Todos vocês já conhecem, porque somos trabalhadores da casa. E o que é que podemos falar? Lembrando a Escola de Evangelização, a EFAC, né? Quem tiver suas crianças, leve-nas para no sábado à tarde, às 3 horas, e estudando o Evangelho, conhecer o Evangelho e fazer outras práticas pedagógicas que são tão importantes, não é? para essas crianças, tão bem orientados por trabalhadores da PIXELEC. Bom, então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Mara para fazer a primeira prece. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto e pedir ao Senhor Onipotente que derrame suas graças sobre todos os presentes, encarnados e desencarnados, e que os operários do Evangelho não desistam de lutar, não desistam de estudar, não desistam de orar, e não desistam da sua missão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Passo a palavra para a Gracida para dar continuidade aos trabalhos. Cordeiro, a palavra é toda sua. A criação universal. Que a paz do Senhor esteja conosco. Hoje a gente vai falar sobre a criação universal. É o capítulo 6 da Gênesis, que eu tive a alegria de dar a continuidade, abordando exatamente em fevereiro a matéria. Tem muito a ver com o que vamos estudar hoje, criação universal, que é exatamente a busca. Esse capítulo tem por título Uranografia, capítulo 6 da Gênese. Uranografia geral. É o capítulo 6 que trata espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a primeira criação, a criação universal, que é o tema de hoje, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas. Aí vamos parar exatamente em estrelas fixas. Mas o capítulo tem andamento com os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, a vida universal,
diversidades dos mundos. E aí a gente até começa pensando, né? Estamos numa casa espírita. Poderíamos estar falando de espíritos, de uma série de problemas que estão acontecendo constantemente. E aí eu tenho que responder que tudo isso aqui tem a ver com a série de problemas dos momentos atuais, tem a ver com os espíritos, tem a ver com a vida, tem a ver com todo esse contexto no qual estamos envolvidos. Que exatamente todo o processo de criação, de formação, de tudo que está em nossa volta. E tem a ver 100% com Deus, o Criador, aquele que está acima de tudo e de todos, o Criador de tudo e de todos. Aí vamos exatamente fazer uma leitura dos dois primeiros itens, o item 17 e o 18. Que aí vamos começar a ter uma ideia e direcionar a nossa análise. O 17 nos diz: depois de havermos remontado tanto quanto está ao alcance de nossas forças em direção à fonte escondida da qual emanam os mundos, como se fossem as gotas d'água de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriados. A matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que desdobram suas magnificências perante a eternidade. Ela é a mãe fecunda e primacial de todas as coisas, e o que é mais, a geratriz eterna. Ela não desapareceu. Essa substância de onde provém as esferas siderais não está morto. Este poder, pois incessantemente ainda dá à luz novas criações e recebe incessantemente os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. A massa etérea, mais ou menos rarefeita, que permeia os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerados de estrelas, mais ou menos condensado nos lugares em que ainda não brilha o céu sideral, mais ou menos modificados por diversas combinações segundo as localidades da extensão. Não é outra coisa senão a substância primitiva na qual residem as forças universais, de onde a natureza tem tirado todas as coisas. E o item 18 nos diz: este fluido penetra nos corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital, que dá nascimento à vida dos seres e a perpetua sobre cada globo segundo sua condição. A princípio, no estado latente,
que dormita ali onde a voz de um ser não chama. Cada criatura mineral, vegetal, animal ou de outra espécie, pois há outros reinos naturais, dos quais nem mesmo suspeitamos a existência. Por virtude desse princípio vital universal, sabe adequar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm certa soma dessa vida, assim como a semente e o embrião, e agrupam-se conforme o organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Muito importa que nos compenetremos dessa noção, que a matéria cósmica primitiva era revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas ainda do princípio vital universal que forma gerações espontâneas sobre cada mundo, à medida que se manifestam as condições da existência sucessiva dos seres. Quando soa a hora da aparição dos filhos da vida, durante o período criador. Assim se efetua a criação universal. Portanto, é verdadeiro dizer que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus sempre tem criado, cria sem cessar e criará sempre. Então, aí a gente volta ao mês de fevereiro. Quem estava aqui deve lembrar, mas eu vou fazer uma recapitulação. Aqui nós estamos encontrando esse termo, matéria cósmica universal. Matéria cósmica primitiva e depois é citado matéria cósmica universal. Entenda José, Zé e Zezinho, pois estamos falando do fluido cósmico universal. Quando a Gênese foi escrita, 150 anos atrás e alguma coisa, esses termos variavam, mas o movimento espírita, de uns 30 anos para cá, tem o cuidado e grande de manter uma terminologia, não diria padronizada, mas uma terminologia idêntica em todo o país para não criar esses problemas de confusão. Então, quando falamos da matéria, eu fiz um estudo sobre, rapidamente, o que é o fluido cósmico universal, ou simplesmente fluido cósmico, ou ainda o fluido universal. Naquele momento já falava sobre essa questão da nomenclatura. O fluido cósmico universal é exatamente o plasma divino, ou, como alguns falam, o sopro de Deus. Elemento primordial em que vibram e vivem constelações, sóis, planetas e seres orgânicos e inorgânicos. É o princípio material do universo, do qual são oriundas todas as coisas materiais, mediante alterações e combinações ainda insondáveis.
as matérias derivadas do fluido universal apresentam-se nos estados sólidos, líquidos, gasosos. Acabei de ingerir matéria, o ar. E no estado fluídico, propriamente dito, o qual é também chamado de fluido espiritual. Tanto que, enquanto os três primeiros podem ser manipulados pela mão do homem, o último é sensível ao poder do pensamento e da vontade dos espíritos. Os três primeiros, sólido, líquido, gasoso. Fluido material. Fluido espiritual. Fluido universal, desenvolvido ou acumulado pelos espíritos sob a ação do seu pensamento. E o fluido vital, o princípio, ali falamos, quando fizemos a leitura, princípio vital, princípio orgânico extraído do fluido universal com a propriedade de animar todos os seres vivos, o qual retorna ao depósito da natureza quando do processo da morte biológica. Então, isso aqui nós conversamos quando falamos sobre matéria, para entender os diversos tipos de matéria, provenientes exatamente do fluido cósmico universal. Daí provém diversos outros tipos que vão se adequando de acordo com cada situação. A matéria não é só aquilo que a gente toca. Quando eu falei também sobre matéria, fiz questão de ressaltar isto. Nós costumamos dizer os espíritos que estão na matéria, os espíritos que não estão na matéria. Mas é melhor utilizar encarnados e desencarnados, porque todos os dois são matérias. Esse campo, agora aqui, que está presenciando, assistindo essa palestra, é composta de espíritos encarnados e espíritos desencarnados, e todos provenientes do fluido cósmico universal. Estão nessa questão da criação universal. E esse capítulo da Gênesis, esse item, ele vai se aprofundar exatamente na questão da formação de todo o universo, como se processa, e principalmente da formação do espírito. Todo esse campo material, todo esse campo energético. Então, o mundo, falamos dos dois elementos gerais do universo, que é exatamente espírito e matéria, acima deste e de tudo, o Criador, ou seja, Deus. Mas esses dois elementos gerais do universo provêm exatamente do fluido cósmico universal. O mundo espiritual, esse aspecto até o Kardec tem um cuidado, hoje quando eu estava lendo a Gênese, ele tem um cuidado de não se aprofundar tanto, porque ainda não tinha na época elementos suficientes para uma exposição
bastante clara sobre a questão da formação dos espíritos. E tinha muito receio que as pessoas começassem, ao ler, a criar, a fantasiar, criar ideias que se distanciasse da realidade. E ele diz que essa sequência mineral, vegetal, animal, hominal, espiritual, esta sequência era o máximo que ele podia chegar para a criação exatamente desta vida, daquilo que chamamos espírito, desta forma de existência. Então, essas experiências, esta sequência, torna-se essencial. E sabemos disso no Espiritismo. Mas, até hoje, ainda não temos, mesmo com todo o avanço da física, mesmo com todo o avanço do próprio Espiritismo, o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, já traz uma visão bem mais apurada a partir deste raciocínio, mas ainda não chegamos ao conteúdo maior desta sequência. Ainda não estamos preparados para atingir essa descoberta. Então, é um conteúdo muito rico, muito profundo, esse processo da formação. Dos corpos já temos ideia de tudo isso aí. Do espírito em si, o próprio Kardec, Emmanuel, tem muito cuidado quando trata disto aí. E o cuidado é exatamente para que as pessoas não criem ideias fantasiosas. Trabalhar o máximo possível dentro da realidade que conseguimos alcançar. E utilizando essa realidade sempre em busca do avanço, da evolução, mas dentro daquele princípio do Espiritismo. O conhecimento com bases, conhecimento com uma estruturação científica. Por isso, o cuidado de Kardec em não mergulhar, em não possibilitar ideias fantasiosas com relação a este assunto. Aí, na sequência da criação universal, vamos ter o item 19, que diz: porém, até aqui temos deixado em silêncio o mundo espiritual, que eu estava falando antes, o qual ele também faz parte da criação e realiza seus destinos segundo as augustas prescrições do Senhor. Não posso dar senão uma informação bem restrita sobre o mundo de criação dos espíritos, devido à minha própria ignorância, e devo calar-me ainda sobre certas questões, embora já me haja sido permitido aprofundá-las. Ao que estejam religiosamente desejosos de conhecer e que sejam humildes diante de Deus, direi, rogando-lhes, todavia, que não baseiem nenhum sistema sobre as minhas palavras. O Espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, nem de haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu augusto sinal que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Ainda uma vez vos digo,
não edifiqueis sobre minhas palavras vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferirei 1000 vezes calar-me a respeito de questões tão elevadas, tão acima de nossas meditações ordinárias, de preferência a vos arriscardes a desnaturar o sentido de minha informação e a vos afundar, por minha culpa, nos dédalos inextricáveis do deísmo ou do fatalismo. Então, é a observação que ele faz no item 19, exatamente com relação a essa sequência. A sequência era uma verdade. Como se processa, ainda temos muito a descobrir. Muito mesmo. Agora que o homem está começando a entender o universo em si. Antes tínhamos ideias muito fantasiosas. Agora, de umas décadas para cá, que o homem está começando a construir ideias mais sólidas, mais embasadas com relação ao universo do qual a Terra faz parte. Então ele segue, Kardec, mostrando exatamente todo o processo de formação das constelações, fala sobre a formação do Sol. Sucedeu que num ponto do universo perdido por entre miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. Esta nebulosa estava animada pelas leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis e principalmente pela força molecular da atração, ela tomou a forma de um esferoide, a única que pode, de início, revestir uma massa de matéria isolada no espaço. Então ele começa a falar sobre a formação dos sóis, não um só, dos sóis, questão do universo. E desse conjunto, dessa nebulosa, partículas imensas que se soltam e começam a formar outras formações diretamente ligadas, com vínculos diretos, com afinidade com aquela partícula maior do qual se desligou. Assim se formaram os planetas, é o item 23, com massas de matéria condensada, embora ainda não solidificada, destacadas da massa central mediante a ação da força centrífuga e em virtude das leis do movimento, tomando a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, segundo o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas será a Terra, o qual, antes que se esfriasse e fosse revestido de uma crosta sólida, daria nascimento à Lua, pelo modo de formação sideral, ao qual ela deve sua própria existência. A Terra, desde agora, inscrita no livro da vida, berço de criaturas, cuja fraqueza é protegida sob as asas da providência, corda nova na harpa do infinito, que deve vibrar em seu lugar no concerto universal dos mundos. E ele chama a atenção, ele cita a Lua, o satélite natural, e esse processo não é só o processo de formação da Terra, mas de todos os outros planetas, mais antigos que a Terra e outros que estão
em processo de formação, como a Terra há bilhões de anos atrás. Como ele mesmo ressalta e a espiritualidade destaca, a vida não para. O Criador criou, cria e não para de criar. O universo está sempre em movimento. Não existe, já sabemos, um dia pensamos a Terra ser o centro de tudo e as estrelas, a decoração que o arquiteto da Terra, que era Deus, tinha colocado para embelezar as nossas noites. Um dia o homem teve essa ideia. Por isso que Kardec tem todo esse cuidado para que a gente não comece a viajar nesses campos de ideias. Por isso aquele item que ele diz, cuidado, vamos com calma. Chegamos até aqui. A partir daqui, ainda é desconhecido, mas não vamos começar a criar fantasias, dando elas como realidade. Porque ainda não existe o conhecimento, a comprovação daquilo ali. Precisa do aprofundamento e do estudo. E um dia imaginamos a Terra assim. Vieram estudiosos que foram sacrificados, foram perseguidos, mas que foram descobrindo que não era bem assim. A Terra fazia parte de um contexto. As estrelas que brilhavam ali tinham muitos planetas. E visto do outro lado, a Terra também seria uma dessas estrelas. Havia movimento de translação, de rotação. Essas pessoas pagaram, na existência material que tiveram, pagaram com a própria vida essas descobertas, foram sacrificadas. Mas outros continuaram os estudos. E hoje a ciência comprova que eles estavam certos. E aqueles que os acusaram de infames e de hereges, seus representantes de hoje já pedem desculpa e perdão publicamente pelos erros que os anteriores, os dirigentes anteriores, cometeram. E estamos falando exatamente da Igreja Católica, que tinha uma força muito grande e que hoje, do Papa João Paulo II para cá, vez por outra está o Papa pedindo desculpas por determinadas atitudes de dirigentes da própria Igreja no passado, quando a ignorância predominava e a insistência de manter a ignorância predominante prevalecia. Ao invés de incentivar o aprofundamento da descoberta e do estudo, prevalecia a insistência em manter aquela ignorância existente. E hoje, com os aprofundamentos, a gente já sabe de todo esse processo. Não estamos sozinhos no universo. A Via Láctea não é a única. Existem constelações e constelações. Não é 2, não é 3, não é 4. São milhares. O universo é imenso. O nosso planeta é, talvez, comparado com o universo, 0,01% de um grão de areia dentro do universo. Por aí a gente já tem uma ideia. E ele é essa imensidão que conhecemos em partes, porque não temos ainda nenhuma ideia real dos 100% do que é a Terra, da capacidade do planeta. Então, o Kardec segue mostrando exatamente a formação dos satélites naturais, o caso da Lua para o planeta Terra, a importância que ela vai ter exatamente no equilíbrio desse planeta, os cometas, astros errantes, mas ainda que os planetas
que conservam a denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos auxiliarão a franquear os limites do sistema no qual pertence a Terra, para nos levar em direção às regiões distantes da extensão sideral. E ele vai, em seguida, falar exatamente sobre a Via Láctea. Durante as belas noites estreladas e sem lua, cada um de nós pode observar este luar branquicento que atravessa o céu de uma extremidade à outra, e que os antigos denominaram Via Láctea, por causa de sua aparência leitosa. Esse luar difuso tem sido longamente explorado pelo olho do telescópio nos tempos modernos, naquela época, 150 anos atrás. E este caminho de pó de ouro, ou este regato de leite da antiga mitologia, transformou-se num vasto campo de maravilhas desconhecidas. As pesquisas dos observadores têm conduzido ao conhecimento de sua natureza e têm mostrado lá, onde o olhar errante apenas encontrava uma fraca claridade, milhões de sóis, mais luminosos e mais importantes que aquele que nos ilumina. Com efeito, a Via Láctea é um campo semeado de flores solares ou planetárias, que brilham em sua vasta extensão. Nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desses globos radiantes dos quais se compõe a Via Láctea. Porém, apesar de suas dimensões gigantescas, relativamente à Terra e à grandeza de seu império, não ocupa senão um lugar inapreciável nesta vasta criação. Então, nós que um dia acreditávamos ser o centro do universo, na verdade, nós que estamos estudando o universo e outros planetas, hoje nós sabemos que não somos o centro do universo e já desconfiamos que a cada estudo que fazemos, principalmente os cientistas, digo isso a partir da declaração de um deles que eu escutei. A partir dos nossos estudos de outros mundos, outros mundos também, neste mesmo intercâmbio, podem estar nos estudando sem que a gente saiba. Porque não falamos do fluido espiritual específico para cada mundo? O do planeta Terra tem o seu, de Marte também. E se o nosso não consegue alcançar a população, os espíritos e seus estágios no planeta Marte, onde existe vida. E nós estamos caminhando para lá. É o foco principal na área científica, o estudo do planeta Marte. Mas e se a gente também estiver sendo estudado por aqueles que chamamos de marcianos? E eles terem condições melhores pelo estágio em que se encontram, por todo o campo energético em que eles estão inseridos, têm mais capacidade de estudarem os terráqueos. Parece filme de ficção científica, mas cada vez mais a gente está percebendo, a própria ciência está percebendo isso. E não é Kardec, nem Emmanuel, nem Chico, que lançou essa ideia.
Essa ideia eu vi em um daqueles programas do Roda Viva, um cientista americano, profundo conhecedor dessa parte de astronomia, participa de alguns projetos na NASA, é titular, e eles estavam entrevistando ele, e num dado momento é feita essa pergunta: onde a humanidade, até onde seria possível alcançarmos, descobrirmos existência de vida em Marte e até mesmo viver em Marte. Esses estudos em que pé estavam? E ele diz que os estudos estavam avançados ainda no campo inicial. Mas poderia ser que os estudos de Marte estivessem mais avançados com relação a gente. E o repórter tomou um susto. Mas como assim? Existe vida em Marte? Ele disse: existe uma possibilidade de uma existência de um tipo de vida que nós ainda não conseguimos, com os nossos melhores equipamentos, mais sofisticados que temos, detectar, perceber este tipo de vida. Mas eles podem ter equipamentos muito mais avançados para o estágio em que eles estão, capazes de estudar e detectar o período em que estamos. Que a inteligência não é um privilégio da humanidade terra. A inteligência é um privilégio do Espírito. E o Espírito é criação universal. E em cada morada do Pai, ele vai estar adaptável àquela morada. Aí a gente começa a entender o que Jesus disse: existem muitas moradas na casa do meu Pai. Ele se referia a Deus. A casa do Pai é o universo. E esse universo, com todo esse contexto, neste universo estão as moradas. Mas cada morada tem seu campo de segurança, tem seus habitantes, tem seus modelos de vida, tem seus costumes, tem sua estruturação física de acordo com todo aquele contexto energético que envolve aquela morada. Assim como a Terra, estamos aqui nessa formação humanoide, humanos, também em outros planetas existem outras formações também, mas existem vida. Em alguns planetas aí já se descobriu água, assim como a Terra. E a ciência está avançando. E já isso que eu citei, o pensamento de um cientista, certamente dessa ideia que ele lançou, alguns outros compartilham. E se ele está envolvido em trabalhos de pesquisa e de avanço, ele deve estar procurando se aprofundar nisto aí. E se ele não conseguir chegar a um denominador, outros vão tocar adiante e daqui a 10, 15 ou 20 anos a gente tem mais uma grande novidade. Não estamos, que a gente já sabe, não estamos sozinhos no universo, mas aí a própria ciência afirmar categoricamente isto. Existem outras formas de vidas em outros planetas que ainda não conhecemos, que estão num plano mais avançado que o nosso. E no livro A Gênese, depois da Via Láctea, Kardec fala sobre as estrelas fixas,
as estrelas que chamamos fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não são isentas de toda a atração exterior, como geralmente se supõe. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estrelares. Esta aglomeração não é outra coisa senão a grande nebulosa da qual fazemos parte, e cujo plano equatorial, que se projeta no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a compõem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal as reúne todas numa mesma família. E aí, mais adiante, que vai ser um dos temas futuros, ele fala sobre os desertos do espaço, que a ciência também, só uma pincelada, está descobrindo que esses desertos, na verdade, não existem. O famoso buraco negro, o nada, a imensidão, onde o nada existe, já está descoberto pela ciência, que é exatamente uma fonte de energia. Faz parte do contexto do fluido cósmico universal. O fluido que falamos no começo. Energia de onde é retirada exatamente a carga energética para a sustentabilidade de todo o processo. E se dali é retirada alguma coisa, então não é nada. Alguma coisa existe. Ainda não definida, mas ali tem alguma coisa. Então a teoria do nada também praticamente já desabou a partir da física quântica. Existe alguma coisa além disto aí. Aí eu recomendo, além da leitura da Gênese, porque o conteúdo é grande da criação universal, eu procurei sintetizar ao máximo para que a gente tenha uma ideia. Além da Gênese, que a gente precisa estudar e muito, o livro dos Espíritos é primordial. O Evangelho segundo o Espiritismo, idem. Mas para entender melhor o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o céu e o inferno e a Gênese se tornam essenciais. Porque nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Até mesmo o espírito. Nós somos seres milenares. E como eu vou entender essa longevidade imensa? O livro dos Espíritos me dá um conteúdo excelente. Eu começo a partir dali a entender. Mas quando a gente entende, é do próprio homem, está intrínseco, compreender. E compreender eu tenho que me aprofundar mais ainda. Porque só entendendo eu posso ser ainda manipulado pelos que já têm compreensão, domínio do assunto. E eu posso sofrer manipulação. Então, entendendo, eu sempre falo isso nas minhas preces, agradecimentos, tudo, e sempre que estou aqui na tribuna, é fundamental entender, mas é essencial também dar prosseguimento, compreender. Porque quando a gente compreende, a gente começa então a ter uma noção exata do contexto no qual estamos envolvidos. E quando a gente tem essa noção,
a gente passa a trabalhar, a existir, a viver de forma consciente dentro deste universo, enquanto criatura universal. Consciência. E a consciência nos traz o equilíbrio. E o equilíbrio nos traz a capacidade de desenvolver todas aquelas leis fundamentais, as leis divinas que Jesus nos trouxe. Porque equilibrado e consciente, eu saberei trabalhar e até me policiar, me vigiar em determinados momentos e colocar, aplicar todas aquelas leis, principalmente a lei do amor. Que eu vou ter um conhecimento de mim mesmo, um controle sobre a minha própria pessoa. Por isso que a gente fala que o estudar é fundamental, o conhecer é essencial. A gente precisa estar sempre buscando essa instrução. E a codificação não foi por acaso, os 5 livros. Quando Kardec trabalhou a codificação, ele não disse: o melhor é o livro dos Espíritos, o melhor é o Evangelho. Não, ele criou até uma sequência onde, se você lê na sequência, você começa a perceber. E quando chega na Gênese, olha que ele poderia começar pela Gênese. Não teria espiritismo, né? Porque até hoje, com o espiritismo, a gente espírita, quando pega a Gênese, alguns capítulos correm, então não teria proliferado. Ele foi inteligente. Começar primeiro falando sobre os espíritos, as interferências, as influências, o ter alguém aqui ao meu lado, ter alguém aqui sentado nessa cadeira que aos nossos olhos está vazia, mas que alguém aqui pode ter certeza, tem alguém sentado. Um espírito desencarnado que vai levar ele a perguntar: mas como isso acontece? E por que ela vê e por que eu vejo e fulano não vê? Que fez Kardec o livro dos médiuns, a sequência do estudo. Como se processa a comunicação entre o encarnado e o desencarnado. E aí isso pode me levar a uma ideia bem técnica daquelas reuniões voltadas exclusivamente para isto e me esquecer de algo fundamental para que estas relações se tornem produtivas, que é o desenvolvimento moral, que é a aplicação da lei do amor. E para isto, o Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhado de uma forma lúcida para estes que já estavam entendendo a existência do Espírito, a convivência, a comunicação com os Espíritos, e agora avançar como? Em conjunto. Como um ajudar o outro. Como vencermos exatamente este processo. Veio o Evangelho. Mas aí, por que existem diferenças? Porque um se aproxima de mim de maneira tão elegante e tão suave, e outro de forma tão avassaladora e dolorosa. Não são espíritos? Eu também não sou um? Eu não estou encarnado? Mas por que essas diferenças? Onde está o céu? Onde está o inferno dessa relação? O que é o céu? O que é o inferno? E quem são estas pessoas? E como se sentem do outro lado? Kardec traz o céu e o inferno nesta sequência.
E aí, tendo conhecimento disso, me vem à mente, mas como isso tudo começou a existir? É só no planeta Terra? Só existe a Terra? Qual a origem de tudo isso? E ele então, você já com um bom embasamento, entendimento, já com uma compreensão de algumas coisas, aí ele traz a Gênese, para solidificar exatamente esses conhecimentos. E ainda diz, essa codificação não para por aí, que o estudo vai avançar. E nesse avanço, não vai dar tempo, mas temos Emmanuel, que faz um trabalho muito bom partindo da Gênese de Kardec, A Caminho da Luz. E nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, Emmanuel vai nos falar sobre a comunidade dos espíritos puros. Ora, Jesus, governador da Terra, e Marte tem? E Júpiter? E Saturno? E ele fala da comunidade dos espíritos puros. Um grupo existente de espíritos, os quais são designados para o acompanhamento daquela nova morada que está sendo formada. E quando a morada do Pai, chamada Terra, estava sendo formada, foi designado Jesus, o nosso Cristo. Mas os outros planetas também têm o seu Cristo. Aqueles que foram espíritos também escolhidos para acompanhar desde a formação e estarem à frente daqueles planetas. Ele nos fala da ciência de todos os tempos, como nós vimos isso aí desde o começo. Os primeiros tempos do planeta Terra. Aí, além dele, nesse livro, eu cito também a Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Vamos aprender muito sobre essa questão da formação do planeta Terra, a criação da Lua, a solidificação da matéria, quando começamos a trabalhar todo esse processamento, o divino escultor, que é Deus, e o verbo na criação terrestre. São temas que Emmanuel desenvolve no primeiro capítulo de A Caminho da Luz, que nos esclarece muito sobre esta questão da criação universal na qual estamos inseridos. Bom, era essa informação, as informações que eu queria trazer, exatamente visando não só trabalhar o tema, mas, quem sabe, estimular alguns a aprofundar esse conhecimento, ter despertado em algum a curiosidade, ao concordar ou discordar do que eu disse, mas a curiosidade de se aprofundar no assunto e descobrir muito mais para continuarmos sempre em processo de evolução. Muita paz para todos. E eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão Fernando para que ele faça a prece no final do nosso trabalho. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, tendo esse conhecimento profundo, né, do universo, para que nós entendamos o quanto somos tão pequenos, que possamos refletir e ser o mais humilde para a nossa caminhada. A Terra, onde foi bem explicado pelo nosso irmão Cordeiro, existem fluidos universais e que precisamos a cada dia trabalhar esses fluidos de forma firme, boa, com pensamentos bons, para que a gente possa conquistar a nossa caminhada.
que Jesus nos ilumine e possa nos levar a cada dia ao estudo e conhecimento dessa doutrina maravilhosa, para que possamos ser pessoas melhores. E assim te agradecemos, ó meu Pai, por tudo que tu tens nos dado, por esta oportunidade de vida e de crescimento, e que possamos voltar para nossas casas na paz e no amor de Jesus. Assim seja. E assim, pedindo permissão a Deus e aos espíritos desta casa, damos ao estudo da tarde de hoje por encerrado. Assim seja.